Glória a Deus nas alturas. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti e sobre a tua casa. Seja bem-vindo a mais um dia do ano. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê força para vencer esse dia de sexta-feira, que você possa sentir a força do Senhor sobre ti. Nesse momento eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13, que diz assim: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus nas alturas. Mais à frente, em 1 Crônicas, capítulo 11, Davi é ungido rei. E diz assim, lá no versículo 2: Outrora, sendo Saul ainda rei, era tu que fazias saídas de entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel. Serás chefe sobre o meu povo de Israel. Veja bem, meus queridos, nessa manhã eu quero compartilhar essa palavra que ferve no meu coração. E em poucas palavras eu quero dizer para você que Deus ele não quebra princípios. Deus ele não quebra aliança com ninguém. Deus ele não quebra promessa. Havia uma promessa sobre a vida de Davi, mesmo com todos os irmãos de Davi não gostando dele e o ignorando. Mesmo com Davi sendo ruivo, sendo pastor de ovelha, e mesmo com Davi sendo o mais novo da sua casa, o Senhor havia feito uma promessa sobre a vida de Davi que ele iria reinar. E passaram-se muito tempo. Quando a gente vai ler o livro de Crônicas, a gente vê que Saul ele reinou. E reinando Saul, chegou determinado tempo da sua morte, que foi uma batalha de Israel. E Israel foi derrotado nessa batalha e então Saul morreu. Então Davi ele chorou amargamente, ele se desesperou porque o rei dele e o amigo dele havia morrido nessa batalha. E de repente Davi é ungido rei. Veja, Davi tinha apenas 17 anos de idade quando ele foi feito a promessa de que ele iria ser rei. E logo depois, muito tempo, Davi foi ungido de fato rei de Israel. E não parou por aí. Aconteceram situações na vida de Davi que Deus se entristeceu. Deus se entristeceu muito. Por exemplo, foi o adultério com Batseba. Ele se apaixonou por Batseba, ainda mandou matar o marido de Batseba, né? E o Senhor então falou para ele que toda a casa dele iria viver em guerra. E mesmo assim o Senhor não tomou a coroa de rei. E mesmo assim Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas o que você quer dizer com todas essas palavras? O que eu quero dizer para você é que Deus não quebra aliança. Ele não quebra a promessa que ele fez. Se ele fez uma promessa na sua vida, se ele fez se ele te colocou em uma determinada situação agora, você pode ter certeza que ele vai cumprir as promessas que ele fez na sua vida. Ele não brinca de ser Deus. Ele não brinca de ser Senhor. Não, ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E independente da sua infidelidade a ele, independente da sua fraqueza para com ele não se arrepende das promessas que faz. Eu quero te lembrar bem que talvez você não esteja no lugar certo agora. Você não esteja no lugar exato aonde deveria estar.
A única coisa que está acontecendo com você é o tardamento da promessa do Senhor. Porque talvez você esteja errando, talvez você esteja fraquejando, talvez você esteja numa situação humilhante de pecado que você não consegue enxergar as promessas do Senhor. E eu quero lhe falar, saia daí imediatamente. Porque as promessas do Senhor têm que se cumprir na sua vida, porque o Senhor fez promessas. Veja bem, Ele fez promessa ao povo de Israel que o tiraria da terra do Egito e levaria para uma terra que manava leite e mel. Acontece que o povo do Egito, ele murmurou. Acontece que o povo do Egito, ele blasfemou contra Deus diversas vezes. E nem por isso o Senhor retirou a promessa. No entanto, o próprio povo de Israel retardou a promessa que só dois, Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todos os outros morreram no Egito, morreram no deserto, na verdade. Então, o que você quer dizer, Ana? Eu quero dizer que não morra no deserto. Pare de murmurar, pare de blasfemar, pare de buscar em outras coisas aquilo que você só encontra em Deus. Não retarde a sua promessa, não retarde a promessa de Deus na nossa vida. Nós somos os únicos capazes de retroceder e parar e fazer com que a promessa de Deus não seja cumprida na nossa vida. De que maneira, Ana? Quando a gente começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Ah, Anne, mas de que fato? O que você quer explicar? Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é Deus de promessas e de aliança. Ele vai sempre continuar sendo. No entanto, no momento em que você se posiciona mal na presença do Senhor, a promessa dele retarda. Ele não retira a promessa de você. É você quem retarda a promessa dele na sua vida, entendeu? Quando pecamos diante do Senhor, o pecado se torna algo que nos faz afastar do Senhor. E isso faz com que a promessa do Senhor não se cumpra logo em nossa vida. Não é que a promessa do Senhor nunca vai se cumprir. Não, ela tem prazo, ela tem um prazo de cumprimento. Foi determinado que se cumpra. Entende? Mas esse prazo de cumprimento só pode acontecer quando estivermos na presença do Senhor. No momento em que sairmos, ela não se cumpre. Então eu sugiro que você volte à presença do Senhor. Eu sugiro que você volte a orar, que você volte a buscar. Eu sugiro que você volte a se consagrar para que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Às vezes a gente pergunta, Senhor, por que está acontecendo tantas coisas? Por que as tuas promessas não se cumprem? É simplesmente pelo fato de não estarmos posicionados na presença do Senhor. E eu quero lhe falar que o Senhor, Ele tem o prazer em cumprir as suas promessas, porque Ele é fiel e Ele zela pelo nome dEle, Ele zela pela palavra dEle, Ele zela por tudo aquilo que sai da boca dEle, tá? Então eu quero orar por você para que o Senhor te dê força e equilíbrio para você voltar para a presença dEle e se posicionar como antes. Nessa manhã, querido Deus, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fará, por tuas misericórdias, por tuas bondades. Senhor, ajuda-nos a voltar à tua presença, Pai, para que todas as tuas promessas sejam cumpridas em nós e para que possamos sentir o amor, Senhor, que tu tens por nós. Querido Deus, nessa manhã, faça os teus cuidados, todos os nossos desejos e anseios, Senhor. Cuide de nós, Pai. Não nos deixe, não nos abandone. Em nome de Cristo Jesus, que vive para sempre. Tenha um bom dia. Não esquece de se inscrever, de curtir e compartilhar essa mensagem. Te peço e fique com Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.